Bom dia a todos e todas que nos veem, nos ouvem e aprendem nesse circuito de ensino importante que é o ensino à distância pelo telesaúde. Um apoio à atenção básica, indispensável, precioso e muito à mão. De sorte que nós esperamos que esse aparelho e essa via sejam úteis para vocês mais uma vez hoje, nesse momento, quando vamos falar de filhos com responsabilidades. Quer dizer, como é que nós vamos transmitir aos nossos filhos a questão da responsabilidade, a atitude da responsabilidade. Vamos lá então? O que é responsabilidade? Segundo a Wikipedia, responsabilidade é o dever de arcar com as consequências do próprio comportamento ou do comportamento de outras pessoas. Significa que quando alguém age com mais ou menos liberdade, deve ser capaz de responder pelas consequências de sua ação. A ação tem um autor. O autor é responsável por suas ações. No caso da criança, que é nossa questão hoje, não é? A responsabilidade é muito dos pais, quer dizer, as ações da criança são de responsabilidade dos pais. Contudo, é também da responsabilidade dos pais transmitir a noção de responsabilidade para os filhos. Então, tudo envolve responsabilidade. Há uma ação, há um autor, uma autora desta ação, e nessa autoria há responsabilidade. Alguém é responsável pela autoria de uma ação, pelo algo que se fez. Quem responde por? Isso é responsabilidade. A responsabilidade, digo mais, não é algo exclusivo de adultos, já que qualquer pessoa, como também as crianças, podem cumprir uma atividade desde que seja de acordo com a sua idade. Então, muita gente pensa que o adulto e só o adulto é responsável. Em termos, sim, porque ele tem idade para isso. Mas a criança também deve ser responsável e para isso deve aprender responsabilidade. Uma vez que uma criança que não tem a noção de responsabilidade desde muito cedo vai ter muita dificuldade na vida, não é? Por exemplo, sempre que agimos, por menor que seja a ação, ela vai gerar consequências. E a criança vai ter que aprender isso, que quando ela faz alguma coisa, uma consequência vem, uma consequência acontece. E ela, pelo menos em parte, deve se sentir responsável pelas consequências de sua ação. É claro que ela não tem uma noção boa, não tem uma noção inteira, não tem uma noção completa do que seja responsabilidade. Porém, ela já percebe que as suas ações ecoam em outras pessoas, no ambiente, tem a ver com o ambiente, tem consequências no ambiente. Ela percebe isso. E nessa relação ação-ambiente, ação-outras pessoas, no meio disso é que a responsabilidade está posta para a criança perceber. Se os pais não apontarem o que seja responsabilidade nesse contexto, a criança não vai saber. Mas se os pais apontarem, filho, filha, isso é responsabilidade. Então ela vai entender aos poucos essa coisa invisível, porém vital, chamada responsabilidade. Vamos em frente. É possível ensinar a responsabilidade, realmente é. A função da responsabilidade abrange o desenvolvimento social e moral, né? A criança é um ser em desenvolvimento, o adolescente é um ser em desenvolvimento, até o jovem é um ser em desenvolvimento. Significa que não é alguém acabado, não é alguém que está pronto. Não, eu estou pronto para a vida. Ninguém nunca está pronto para a vida. Isso é bobagem, é ilusão. Mas nós estamos mais aptos ou menos aptos. Se nós queremos uma pessoa mais apta em termos de responsabilidade para a vida, é preciso que ela se desenvolva social e moralmente.
Socialmente porque convivemos uns com os outros, e isso implica que eu seja responsável por meus atos junto aos outros. E é moral. Moral porque está implícito na convivência o respeito aos outros, o respeito aos limites, o respeito aos valores, o respeito aos princípios. E esse respeito e esse acatamento de limites, de princípios, de valores, está no campo moral. O homem é o único animal sobre a face da terra moral, é um animal moral, por isso tem culpa, por isso deve se responsabilizar, por isso deve controlar a sua conduta de tal modo que ela pareça bem aos outros e a si mesma, né? Então, é possível ensinar no desenvolvimento da criança o que é o social e o que é o moral dentro do contexto social. E eu digo mais, né? É possível ensiná-la a ser responsável, e isso significa ter um eu capaz de discernimento, de avaliação de contextos sociais e subjetivos, compreensão clara destes contextos e poder de escolha e decisão. Quanta coisa! Por isso que eu falei antes de desenvolvimento. Ninguém nasce sabendo essas coisas são ensinadas e fazem parte do desenvolvimento de qualquer pessoa, discernir, avaliar contextos, compreender esses contextos e fazer escolhas e ser responsável por elas, não é? Tudo isso. Só para vocês terem uma ideia, não é? Estas questões que são bastante complexas, são questões que devem ser ensinadas muito cedo. Uma vez eu estava conversando com uma jovem numa situação de internação, né? Internação pelo juizado de menores, e ela estava dizendo que não entendia por que estavam punindo ela. Eu perguntei: o que você entende? Ela: eu entendo que eu trabalhava. Qual era o seu trabalho? O meu trabalho era um trabalho eu saía de manhã, voltava à noite, a minha mãe me pedia contas do meu trabalho e era tirar a carteira dos outros. Então eu tirava a carteira dos outros e isso era o meu trabalho. Em outras palavras, ela estava me dizendo que não tinha discernimento para avaliar moralmente o que fazia no contexto social, para si própria, né? Não tinha compreensão clara. Portanto, não podia fazer escolhas e tomar decisões. Era a mãe que fazia e ela já tinha 17 anos. Olha só que coisa. Não sei se era uma questão de cognitivo, de atraso cognitivo, ou se era uma questão cultural. Mas o fato é que isso acontecia. Ela não tinha capacidade de avaliar o que fazia. Ora, se alguém não tem discernimento, nem poder de avaliação do que faz, do contexto social e subjetivo, ela não vai entender nunca o que seja responsabilidade, nunca. Para essa moça, responsabilidade era obedecer à mãe, sair na hora certa, voltar na hora certa e prestar contas, né? Mas ela não sabia o que significavam valores morais, valores que dirigem, que norteiam a conduta, não sabia. E a mãe dela acho que também não, porque nunca tinha ensinado, né? Complicado, muito complicado. Portanto, enquanto a criança evolui, desenvolvendo-se para conviver, para compreender o sentido do que faz, do que os outros fazem, no contexto de suas escolhas e de suas decisões, é preciso que ela seja de fato uma pessoa responsável. Eu só posso ser realmente responsável por aquilo que eu compreendo e, compreendendo, decido, escolho e tenho as minhas ações. De sorte que a educação tem um papel fundamental nisso aí. A escola tem, o lar tem, né? Para compreendermos o que significa, né? Nossa convivência, nossa conduta, nossos valores e o que isso representa junto aos outros. Não é fácil, é difícil, por isso que se exige desenvolvimento psicossocial para que esses sentidos sejam alcançados e a responsabilidade seja algo
possível. Vamos lá? Faço aqui duas observações. A primeira, no caso de crianças, conforme a idade, a responsabilidade é demonstrada e cobrada no contexto da heteronomia. O que é heteronomia? Quem não é autônomo é heterônimo. Quer dizer, quem não tem condições de responsabilizar-se por suas ações, né, não tem condições mentais, e a criança é um caso desses, né? Outro vai ter que fazer isso, outro vai ter que orientar, outro vai ter que esclarecer, outro vai ter que ensinar sentidos, outro vai ter que estar próximo, e estando próximo, ir ensinando aos poucos o que é responsabilidade, o que representam nossas ações no contexto social. Então, a heteronomia é a condição da criança, ela não tem desenvolvimento completo, né, para responsabilizar-se por seus atos. Seus pais são responsáveis, mas essa heteronomia é o contexto exato dos pais agirem, provocando a aprendizagem, né, da noção de responsabilidade. É na heteronomia. Por que eu estou enfatizando isso tão intensamente? Pelo fato de que há muitos pais que se recusam a exercer na heteronomia a sua responsabilidade de educação, de cuidado, de informação, de ensino e de aprendizagem. Então, acham que a criança precisa já ter juízo desde cedo, precisa tomar conta de si desde cedo. Há inúmeras histórias de mães e pais que deixam filhos pequenos, abaixo de 10 anos em casa e vão trabalhar o dia inteiro, voltando só à noite, os filhos ficam trancados ou quase isso dentro de casa, ficando sempre uma irmãzinha mais velha, por conta de arrumar a casa, de fazer a comida, de cuidar dos mais novos, etc, etc, etc. Sorte que os pais terceirizam para a filhinha mais velha e menor, muito menor e impotente, né? Terceirizam para essa menina o cuidado de todos os seus filhos. Quer dizer, não ligam para o fato de haver uma heteronomia e que essa criança não tem condições de autonomamente cuidar dos irmãos. Tem condição. Então, acontecem incêndios, acidentes, violências, etc., estupros, etc., etc., tragédias, verdadeiras tragédias, porque os pais não se incomodam com a questão da heteronomia, não a reconhecem, acham que os filhos estão por conta e têm de ter juízo e têm de ter condições de se virarem, porque eles estão trabalhando, cuidando da vida e do sustento deles. E até hoje isso acontece muito. Aconteceu no passado, acontece agora. Eu creio que enquanto nós não mudarmos radicalmente a nossa compreensão sobre a responsabilidade da família sobre os filhos, a heteronomia continuará tendo pouco valor, não é? Faço outra observação. Dentro do contexto da heteronomia, significa que a aprendizagem da responsabilidade vem de fora, dos adultos e dos pais. Eu estou chamando isso de responsabilidade que vem de fora. Não é Deus e os seus anjos, né, que vão cuidar disso, não é o acaso que vai cuidar disso, não é nenhuma obra sobrenatural que vai produzir isso. Essa é uma coisa concreta, objetiva. A responsabilidade na heteronomia vem de fora, vem dos adultos e dos pais, e isso é cuidado. Então, ensinar a noção de responsabilidade é dever dos pais e dos adultos no contexto da heteronomia. Significa que os filhos não têm autonomia. Tá, o ensino da responsabilidade envolve o estabelecimento e a obediência a regras claras de deveres pessoais e convivência social. Então, estou falando aí de regras, e regras quer dizer limites. Desde muito nova, a criança deve aprender que o cuidado,
a convivência e o desenvolvimento se dão no contexto de regras claras, de deveres pessoais e convivência social. Nossa convivência tem regras. Alguém que se levanta deve arrumar a cama. Tirou o sapato do lugar, põe no lugar. Uma casa só está bem organizada e funcional quando cada coisa está no seu lugar, quando cada coisa está dentro das regras em que foram organizadas, né? De sorte que reconhecer regras, acatar regras, seguir regras é sinal de saúde mental. Como criança é heterônoma, ela não vai ter boa vontade em guardar as coisas, obedecer regras que ela nem sabe o que é isso, acatar limites que ela nem sabe o que é isso. Na heteronomia, os pais devem colocar muito claramente as regras que dizem respeito aos deveres da criança, que deve ter deveres desde muito cedo, né, para a convivência social, inclusive. Eu estou falando de uma ação que se repete, de uma ação repetitiva. Há pais que falam uma vez e esperam que isso seja prontamente acatado pela criança e sejam obedecidos de tal maneira, né, os pais, que não seja preciso repetir de novo. Não, educação é a arte da repetição, com criatividade, com paciência, com amor, com tolerância, até com misericórdia, para quem é muito nada a ver nessas questões de deveres. Mas é alguma coisa repetida, que se repete a cada dia, a cada hora, a cada semana, a cada mês, vai se repetindo até que surge nessa repetição a adaptação e a aprendizagem. Nenhuma criança aceita de bom grado regras, nenhuma criança aceita de bom grado que haja deveres no seu dia, nas suas horas. Ela quer estar livre, completamente livre. Bem, essa liberdade faz bem à criança, mas toda liberdade é loucura, toda liberdade é descuido dos pais. Total liberdade é uma irresponsabilidade dos pais, porque o cuidado implica em regras claras e deveres existentes no nível pessoal e da convivência social. Devagar, com calma, com amor, até com misericórdia, esses deveres devem ser lembrados e devem ser exigidos que sejam cumpridos, e as regras muito claramente postas. Há pais que colocam isso em termos de chantagem. Você está fazendo isso com a mamãe, está magoando a mamãe. Você está fazendo a mamãe ficar triste. Deus vai ficar triste com você porque você faz a mamãe ficar triste. Isso não é educação, isso é chantagem, e chantagem das ruins, das grossas, das pesadas, né? A gente educa os filhos no contexto de regras e deveres, né? Lembrando o contexto social. A vida é assim que funciona com as pessoas, é assim que funciona no grupo, é assim que funciona na família. A vida funciona assim, com regras e deveres claramente postos e seguidos. Fora disso, não há como conviver. A família é impossível, é uma família que os psicólogos chamam de disfuncional, porque nada funciona, porque não há regras nem deveres postos, ensinados e cobrados, né? Com calma, com amor, digo mais uma vez. O segundo ponto que eu coloco nessa questão do ensino da responsabilidade é este: o ensino envolve desde o autocontrole até o cuidado com as próprias coisas, com brinquedos, material escolar, tarefas e obediências a horários. Uma vez eu estava no supermercado, quando eu vi uma gritaria, e era de criança. A gritaria era tão aguda e tão estranha e tão intensa que eu pensei que se tratasse de uma agressão, né? Fui rapidamente até o lugar da gritaria e percebi que era uma menina de 3 anos que estava rolando no chão do supermercado, gritando, batendo os pés, gritando, porque a mãe havia se recusado a comprar-lhe um chocolate. Eu quero chocolate, mas eu não vou lhe dar, está na hora do almoço.
E ela então saiu rolando no chão e gritando, e gritando, e gritando, e gritando, não é? Quer dizer, ela não tinha noção de autocontrole. O que a mãe fez? Afastou-se, ficou de longe. Então, uma meia dúzia de pessoas muito curiosas em volta daquela criança histérica e a mãe a uns 10 metros com vergonha olhando. Não é assim, né? Toma-se a criança no colo, a criança vai se acalmando aos poucos, sai do ambiente, a criança vai se acalmando. Quando a criança estiver calma e a mãe também, então se insiste no sentido de que aquilo não deve ser feito, não é assim que funciona, não é assim, não é desse jeito. A criança de 3 anos vai completar 4, vai completar 5, vai completar 6, se Deus quiser, vai crescer e vai aprender isso, mas com calma, não é abandonando a criança à sorte no chão de um supermercado, em que ela histericamente rola gritando, com vergonha, que a mãe vai conseguir educar a sua filha, de jeito nenhum. Então, é preciso autocontrole, que se ensine o autocontrole, e com o autocontrole vem o restante, né? Que é o cuidado com as próprias coisas, com os brinquedos, material escolar, tarefas e obediência a horários, devagar e sempre, mas com calma, a partir do ensino do autocontrole à criança. Tá, vamos para frente. Isso é custoso? É. O Goiano diz custoso, né? Isso é custoso sim, isso é difícil, isso exige sacrifícios, isso exige muita paciência e muito senso de dever, né? De responsabilidade ao dever da educação. Mas vale a pena? Vale muito a pena. Vale a pena ver a criança tornar-se adulta e responsável, é lindo isso. Vale a pena vê-la conviver com independência e autonomia. A gente fica cheio de orgulho, porque o filho, a filha aprenderam o que é ser independente, o que é ter autonomia, responsável por seus atos e sabendo tomar decisões sábias, boas decisões, né? Vale a pena sabê-la produtiva e capaz de resolver situações complexas, né? Então, trabalha, produz, convive, sabe o seu lugar, e no seu lugar sabe as regras, sabe do que pode e do que não pode, sabe dos seus deveres e por isso pode resolver situações complexas, porque aprendeu a conviver com elas na base do autocontrole e de regras simples ensinadas desde cedo, dão à pessoa competência para mais tarde lidar com situações complexas, tomando decisões e fazendo escolhas interessantes, não é? E por fim, vale a pena dar a elas condições de viver com saúde mental e eficiência no que vive. O grande problema hoje na educação brasileira é que falta saúde mental no sistema educacional e falta saúde mental nos lares. Saúde mental, onde não há autocontrole, não pode haver saúde mental. Isso está a parte dos adultos. Onde não há regras sendo obedecidas, onde não há deveres sendo cumpridos, onde não há responsabilidades sendo exercidas, falta saúde mental. Seja essa falta transtorno ou não, porque há pessoas que não têm saúde mental por transtornos mentais e há outras que não têm saúde mental pelo ambiente, pela cultura, porque não foram criadas para terem saúde mental e a exercerem na sua convivência, no seu trabalho, na sua vida. Portanto, é isso aí. Vale a pena ensinar responsabilidade aos filhos a partir do autocontrole, de deveres, regras e limites. Elas aprendem, se tornam lindas, pessoas lindas nessa vida, fazendo o que devem fazer e vivendo como devem viver, em paz consigo e com os outros. Um grande abraço e até outro dia.